Olá, estamos novamente aqui e hoje, nessa quarta-feira, a nossa meta é começar um ciclo sobre tristeza. Não é necessariamente uma vibração que a gente goste ou queira alcançar, mas eu acho que é importante que a gente trabalhe esse sentimento e outros que não são tão nobres, para que saibamos e identifiquemos como isso se acomoda dentro da gente e como é possível transmutá-lo, identificá-lo e utilizá-lo, porque muitas vezes a gente precisa da tristeza. E a gente sabe, se você não sabe, saiba agora, que se a gente não faz nada com essa tristeza pode de alguma forma evoluir para uma depressão, para algo mais pesado, para uma somatização no nosso corpo físico. Então, olhe para isso, olhe para essa questão de quanto você pode ficar na tristeza, porque questões que não estão de acordo com a nossa vontade, questões que vão nos evocar uma tristeza virão, perdas físicas, materiais, emocionais, pessoas que se vão, e a gente vai precisar lidar com isso, goste ou não. Podemos lidar da maneira que a gente não sente nada, da maneira que a gente finge que não é com a gente, ou de uma forma forte, que então eu superei super rápido, ou a gente pode atravessar esse sentimento, porque ele virá, faz parte da vida, né? Quem viu aquele filme das emoções viu o quanto é necessário estar nisso. Então isso é bem-vindo, isso não precisa ficar permanente. Muitas vezes, alguns tipos de pessoas, elas têm uma predisposição para essa coisa mais interna, mais reflexiva, e aí parece que elas estão sempre nessa vibração. Mas como que a gente dá movimento a isso? Como que a gente identifica isso? Será que você é uma pessoa que está triste, que é triste? Porque muitas vezes a gente tem essa coisa do ser estar, mas isso é muito mais do que é falado, né? É como isso se demonstra, né? E evidentemente que tem aquele exagero, né, que a gente traz de histórico, de que algumas facetas do nosso comportamento podem estar necessariamente atreladas a tristezas, e não é muito bem por aí, né? Porque muitas vezes aquela pessoa que é mais compenetrada, que é mais contida, não necessariamente ela está numa tristeza, mas isso é uma característica dela. E ai de nós se não tivéssemos alguém que funcionasse nesse aspecto, porque como que poderíamos desenvolver, pesquisar, descobrir, se concentrar se não tivessem esses tipos de pessoas, se só tivéssemos pessoas expansivas que vão e falam e acontecem. Então, olhe para isso. É como se houvesse um respectivo oposto a você que de alguma forma manifesta aquilo que você não está habituado. Quando a gente busca esse equilíbrio, a gente vai estar entrando numa vibração em que o outro às vezes não precisa fazer aquilo que eu não manifesto, que eu rejeito de alguma forma. Então você pode também adquirir um olhar para as pessoas que te circundam como se elas de alguma forma servissem a você nesse aspecto, de executar aquilo que você não dá conta, aquilo que você rejeita. Então, soltar isso para ficar mais leve. Então, vamos trabalhar essa tristeza. Feche seus olhos, respire e vá olhando para sua vida, para sua realidade até o momento presente e veja se teve momentos tristes que evocaram essa tristeza. Quando eu falo a palavra tristeza, o que é que vem para você? Como é sentir a tristeza? No corpo, dói o peito, a barriga, a garganta. Dá um pensamento que eu nem quero ter. Ai, que dolorido. Como ficam as memórias, né? Os pensamentos e julgamentos em relação à tristeza.
E como ficam os sentimentos. Quando você pensa na tristeza, o que que te evoca emocionalmente? Respire, esteja presente. Por mais que você evite esse sentimento, queira saber mais. Aquilo que eu vivi, aquilo que eu entendi, é toda a verdade? É toda a verdade? Que você pode fazer, ser e receber para que isso se manifeste na sua vida. Como é a tristeza para você? É leve ou pesado? É leve ou pesado? Talvez você tenha uma história onde as pessoas eram tristes e por isso você se habituou a ser assim. Talvez você tenha uma história onde os eventos foram muito traumáticos e sempre foi assim. Será que pode ser diferente? Será que você pode abrir o seu coração para algo mais? Que riscos e que preços você está disposto a pagar? E quando eu falo isso, como fica o seu corpo? Modifica alguma coisa? Talvez você tenha se chocado com a tristeza de alguém, alguém que você olhava e já era triste, sabe? E não necessariamente isso é uma verdade, mas era como você entendeu essa pessoa lá na infância. Talvez você escolheu ser triste porque ser alegre é ser diferente de todos que estão à sua volta. O que isso causa quando você ouve isso? Ser diferente pode ser alegre. Respire, solte o ar. Eu aceito o movimento da vida. Eu aceito sentir todos os sentimentos. Eu aceito atravessar toda a impermanência da vida. E ainda que venham respostas chavões, pensamentos muito destoantes disso, fique no sentir. Busque o sentir, busque o sentir, busque o sentir. Talvez você se sinta super alegre e mostre um sorriso no rosto apenas pelo medo de não parecer triste. Mas será que é essa a sua realidade interna? Então nada te abala, mas ir lá dentro, com você mesmo, sozinho. Ah, talvez venham bocejos, arrotos, tosse, desconfortos, coceiras. Está tudo bem, tudo é passageiro. Queira se mergulhar nisso e depois soltar. Então, identificado tudo isso, declare: eu solto todos os algozes e vilões da minha história. Eu solto todo o sentimento de vitimismo, de coitadismo e de pequenez. Eu solto todo o trauma e drama. Eu solto toda a resistência e defesa para a vibração da tristeza. E ainda que eu me abale,
Ainda que eu fique triste, eu escolho atravessar esse sentimento com todo o meu ser. Pois eu pertenço à senda da graça, e eu aprendo através da leveza, da alegria, da glória e do amor, sempre pelo amor. Então eu solto todos os algozes, e eu tomo a vida por inteiro como foi me dada, pois é por ela que flui o amor. E ainda que eu pense, sinta, seja, pense diferente, eu pertenço. E que assim seja. Receba, 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 receba isso como a verdade que germina no seu peito. Então vai respirando, sentindo seu corpo novamente no aqui e agora, se movimentando, abrindo os olhos. Então essa foi a nossa vibração, essa meditação da tristeza. Será que isso te abalou de alguma forma? É importante sentir todos os sentimentos. É isso que faz o nosso ser o mais íntimo, o nosso eu superior, a nossa parte luz do ser, poder caminhar. Ele se torna permeável no sentido de atravessar as questões que não são tão boas e poder alcançar questões mais nobres que nós desejamos na vida, em todas as esferas. Então, esse foi o nosso dia. Eu peço que você permanentemente e de prontidão comente, compartilhe, relate a sua história triste aqui. É importante, né? A gente cria uma egrégora com o tempo, né? Quem acompanha, e talvez isso já te dê subsídios para dar um passo em relação a esse tema. Qual é a tristeza que maior te aflige hoje na sua vida? Comente, compartilhe, likes, dislikes, joinhas, estrelinhas, corações, tudo que for possível. Se você não me acompanha, eu peço que você siga o meu perfil, dá uma olhada lá nos links, nos outros conteúdos, dá uma olhada lá no YouTube, tem alguns vídeos que são diferentes, né? E se você não me segue em um, segue no outro. Compartilha lá no Stories, marcando para amigos, direct, grupo de WhatsApp, em todas as redes sociais. Eu conto com a sua ajuda para expandir esse trabalho e expandir a nossa consciência como um coletivo. De alguma forma, querendo ou não, nós estamos conectados em algum nível extra que a gente ainda não percebe com tanta profundidade. Um ótimo dia e até mais.